O portão da Fazenda Boa Esperança se abriu devagar, como se reconhecesse quem estava voltando. Clara desceu do carro sem tirar os olhos da casa grande. O coração batia no mesmo compasso de anos atrás, quando acreditava que amor bastava. Agora, cada passo naquele chão de pedra era um mergulho em memórias que ainda doíam. A varanda, o cheiro de lavanda, o vento cortante da serra, tudo estava igual, menos ela. A chuva miúda caía como véu sobre os jardins impecáveis. As lavandas balançavam ao sabor do vento e a casa parecia maior do que lembrava. Ou talvez fosse a ausência de certezas que a deixava pequena diante de tudo. Rafael estava ali dentro, ela sabia. Podia sentir no ar o mesmo perfume amadeirado e a presença firme que um dia a fez tremer. Mas agora ela não sabia se queria reencontrá-lo ou esquecer de vez o que foi. A porta da sala se abriu sozinha com o vento, revelando um interior onde o luxo e o silêncio se abraçavam. Móveis de madeira nobre, cortinas de linho cru e aquele retrato dele sobre a lareira. Clara respirou profundo, sentindo o ar da casa invadir seus pulmões como uma verdade esquecida. O que veio fazer ali? Procurar perdão? Resgatar um amor? Ou apenas provar a si mesma que sobreviveu? Quando finalmente entrou, os olhos de Julieta a encontraram primeiro. E no fundo do olhar da governanta, Clara leu tudo. Surpresa, saudade e uma sombra de medo. Porque o retorno de Clara não era uma visita qualquer. Era o ponto de partida de uma história que ninguém teve coragem de terminar. Julieta recebeu com um abraço apertado, mas contido. As mãos da governanta tremiam levemente quando tocaram os ombros de Clara, como se o passado tivesse voltado a bater à porta. "Você voltou mesmo", murmurou, puxando-a para dentro. Clara sorriu de lado, tentando disfarçar a emoção que ameaçava transbordar. Na sala, tudo parecia imutável. Os tapetes de fios rústicos, os móveis talhados à mão, um cheiro de café fresco e madeira antiga. Mas Clara sabia. Por dentro, tudo estava diferente. Caminhou até a varanda dos fundos e olhou para o campo aberto. O pomar ainda florescia, as videiras estavam viçosas e o estábulo novo mostrava que Rafael não havia parado. Ele prosperara, crescera. E ela? Sentia-se como uma carta esquecida no fundo de uma gaveta. Tinha medo do que iria encontrar, mas ainda mais medo do que havia deixado passar. Aquele lugar ainda era dela? Subiu as escadas em silêncio, como quem invade o próprio passado. O quarto de hóspede estava pronto, com lençóis impecáveis e flores na mesinha. Havia um bilhete sobre o travesseiro. "Seja bem-vinda de volta." Clara reconheceu a caligrafia firme de Rafael. O coração deu um salto. Ele sabia. Ele a esperava. Mas por quê? Por saudade ou por arrependimento? Clara desceu para o café da manhã quando os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas altas da casa. A mesa estava posta com perfeição. Louças rústicas, pão ainda quente, geleias artesanais. Julieta servia café em silêncio, respeitando o espaço que Clara precisava. A cada gole, memórias se misturavam ao sabor forte da bebida. A casa tinha cheiro de passado. "Ele saiu cedo", disse Julieta com voz baixa. "Foi verificar o gado no pasto novo. Disse que volta antes do almoço." Clara assentiu. Não perguntou nada. Apenas deixou o olhar vagar pelas paredes que um dia ouviram risos e juras sussurradas. A fotografia de Rafael com seu pai ainda estava ali, soberana. O olhar dele, mesmo em retrato, ainda a desarmava. Depois do café, Clara andou pela propriedade. O pomar parecia ainda mais bonito do que lembrava.
As laranjeiras estavam carregadas, o ar perfumado e fresco. Passou a mão nas folhas como quem confirma que tudo aquilo era real. E era. A fazenda havia continuado, mesmo sem ela. Entrou no antigo celeiro, agora transformado em um espaço de eventos com piso novo e iluminação elegante. Um piano antigo repousava no canto. Clara tocou algumas teclas, tirando um som doce quase esquecido. Sorriu sozinha. Ainda havia a beleza ali. Ainda havia algo dela naquele lugar. No final da manhã, Rafael apareceu. Vestia jeans escuro, camisa de linho branca com as mangas dobradas e botas de couro marrom. O cabelo ainda úmido do banho e o olhar inconfundível. Clara sentiu o estômago se revirar. Achei que você não viesse mais, disse ele com a voz baixa, quase um lamento. Achei que não seria bem-vinda, respondeu ela, erguendo o queixo com leveza. Eles se olharam por segundos longos demais. Rafael sorriu de canto, mas havia tristeza ali. A casa nunca mais foi a mesma sem você. E você? Clara arriscou. Foi o mesmo? Ele não respondeu de imediato. Apenas caminhou até a janela, observando o campo aberto. A gente muda, mas nem sempre como gostaria. Virou-se. Quer almoçar comigo? Clara assentiu. Não era perdão, não era reconciliação. Era apenas um passo. Mas em histórias como aquela, um passo podia mudar tudo. O almoço foi silencioso, mas não desconfortável. A comida, simples e saborosa, lembrava os tempos antigos. Arroz, carne assada e legumes frescos da horta. Rafael não forçava a conversa, apenas observava Clara entre um gole de suco e outro. O tempo parecia andar mais devagar naqueles instantes, como se os dois estivessem reaprendendo a dividir o mesmo espaço. Após o café, Clara subiu para o antigo quarto que fora dela. A porta ainda rangia do mesmo jeito. As janelas abertas deixavam entrar o sol da tarde, iluminando os móveis com doçura. Sobre a cômoda, um porta-retratos coberto de poeira. Quando Clara retirou o pano, encontrou uma foto dos dois, sorrindo, abraçados no campo, no tempo em que o mundo era simples. Sentou-se na cama e respirou fundo. O cheiro do lugar ainda era o mesmo, lavanda e madeira antiga. Pegou um caderno escondido na gaveta da mesa de cabeceira. Era seu diário. As primeiras páginas estavam cheias de rabiscos, mas a última anotação a fez congelar. Talvez eu precise ir para entender o que significa voltar. Na sala, Rafael conversava com um dos funcionários sobre a cerca quebrada nos fundos da propriedade. Clara observava da varanda, notando como ele mantinha a postura firme e respeitosa. Não era mais o homem impulsivo de antes. Havia amadurecido. Mas ainda era ele. O mesmo olhar profundo, a mesma intensidade contida. À tarde, Clara caminhou até a biblioteca. Era o lugar preferido do pai de Rafael, e depois de Rafael também. As estantes altas, os livros de capa dura, a poltrona de couro marrom, tudo permanecia no mesmo lugar. Pegou um exemplar de poesias antigas e, ao abrir, caiu uma carta. Era endereçada a ela. As mãos tremiam ao desdobrar o papel. A letra era de Rafael. Se um dia você voltar e eu não souber o que dizer, leia isso e me entenda. O coração de Clara apertou. As palavras que se seguiram eram confusas, carregadas de dor e saudade. Ele havia tentado explicar o que sentia, mas nunca teve coragem de entregar. Com a carta ainda nas mãos, Clara sentou-se na poltrona e deixou as lágrimas caírem. Não era só sobre amor perdido. Era sobre o tempo, as escolhas, o que não foi dito. E ali, naquela sala silenciosa, ela se sentiu mais próxima de Rafael do que em qualquer conversa. Quando anoiteceu, Rafael bateu levemente na porta do quarto.
Posso? Clara assentiu. Ele entrou devagar, como se o passado estivesse nas solas dos seus sapatos. Sentou-se na poltrona e cruzou os braços. Eu escrevi aquela carta no dia em que você foi embora, mas achei que não faria diferença, que você nunca mais voltaria. Eu quase não voltei, respondeu Clara com sinceridade, mas precisei entender se ainda havia algo aqui que fosse meu, algo que fosse nosso. Rafael levantou-se, parou diante dela e segurou sua mão com cuidado. Ainda há, Clara, mas só se a gente tiver coragem de abrir as feridas sem medo do que vai sair. O dia amanheceu tímido, encoberto por nuvens cinzentas que deixavam a fazenda envolta em um silêncio quase sagrado. Clara acordou antes do canto dos galos, deitada em um quarto que cheirava a lavanda e saudade. O colchão era macio, mas sua mente permanecia inquieta. Levantou-se devagar e abriu a janela, deixando a brisa fria invadir o cômodo com um arrepio familiar. A vista da varanda era como uma pintura viva. O campo úmido pela neblina, os cavalos pastando ao longe, o telhado do estábulo recém-reformado. Rafael havia cuidado de cada detalhe. Clara sentia isso em cada canto. Desceu para o café e encontrou Julieta terminando de arrumar a mesa. O aroma de pão assado e café forte preenchia o ar. "Dormiu bem?" perguntou Julieta. "Dormi com o coração acelerado", respondeu Clara, pegando uma fatia de bolo de fubá. "Cada canto dessa casa parece falar comigo." Depois do café, Rafael apareceu na varanda com o chapéu em mãos. Vestia camisa de linho bege e calça de sarja escura. Seus olhos encontraram os de Clara, e o tempo pareceu suspender-se. "Vou ao estábulo. Quer me acompanhar?" "Claro", respondeu ela, sentindo o coração dar um salto. Caminharam lado a lado em silêncio pelo caminho de pedras, com o som das botas ecoando sobre o caminho úmido. O estábulo estava impecável, limpo, organizado, com animais bem tratados. Rafael mostrava tudo com orgulho contido. Clara, por sua vez, tentava não se deixar levar pelo velho encantamento que ele despertava. "A fazenda cresceu muito desde que você se foi", comentou Rafael, enquanto acariciava o pescoço de um cavalo castanho. "E você também", respondeu Clara com um sorriso sutil. Ao retornarem à casa, Clara decidiu visitar a biblioteca novamente. Mas desta vez, abriu o caderno antigo que Rafael deixara sobre a mesa. Nele havia esboços de projetos, ideias de expansão da fazenda e uma poesia. Não estava assinada, mas ela sabia que era dele. A letra era marcada e intensa. A poesia falava de ausência, de raízes profundas e de esperança. "E se voltasses, meu campo floresceria, porque a terra reconhece quem lhe pertence." Clara leu os versos em voz baixa, sentindo o impacto das palavras em cada parte do seu corpo. Ele havia escrito aquilo pensando nela. Não havia mais dúvidas. À tarde choveu. Clara ficou sentada na varanda observando a água escorrer pelos beirais de madeira nobre. Julieta a acompanhou com um bordado no colo. As duas falavam pouco, mas os silêncios entre elas estavam cheios de significados. "Você acha que é tarde demais?" perguntou Clara, finalmente. "Para quem ama de verdade, nunca é tarde", respondeu Julieta sem tirar os olhos do bordado. "Mas é preciso coragem, a mesma que você teve para voltar." Quando a noite caiu, Rafael a chamou para jantar. A mesa estava posta com elegância simples, velas, louça antiga, vinho tinto. Durante a refeição, conversaram sobre o passado, mas também sobre o presente. Rafael falava com honestidade, sem tentar apagar as feridas. Clara ouvia com atenção,
sentindo que havia ali uma possibilidade real de recomeço. Na despedida, ele a acompanhou até a porta do quarto. "Obrigado por ter voltado", disse. Clara sorriu, tocando a mão dele. "Obrigada por ainda estar aqui." Ao fechar a porta, ela sentiu, pela primeira vez em anos, que estava exatamente onde deveria estar. Clara acordou no meio da madrugada com o som de trovões ao longe. A chuva batia suave contra os vidros, criando uma trilha sonora nostálgica. Sentou-se na cama, tentando entender o que a havia despertado. Era como se alguém a chamasse, não com voz, mas com uma presença. Levantou-se e, com a manta nos ombros, desceu pelas escadas rangentes. A casa estava mergulhada em penumbra, iluminada apenas pelas luzes fracas das arandelas. No corredor, as sombras dançavam como lembranças. Clara seguiu até o salão de música, um cômodo raramente usado. Quando empurrou a porta, um vento gelado a envolveu. A lareira estava apagada, mas sobre o piano repousava um objeto inesperado, um relicário antigo. Ao abrir o pequeno medalhão, encontrou dentro uma fotografia antiga de Rafael jovem ao lado de uma mulher que não reconheceu. As bordas estavam desgastadas, mas o olhar dele era o mesmo, intenso e misterioso. Aquilo despertou algo nela, um sentimento inquietante de que havia partes da história que ainda não conhecia. Pela manhã, Clara levou o relicário até Julieta. "Você sabe quem é essa mulher?" Julieta hesitou por um instante antes de responder. Ela se chamava Elisa. Foi uma amiga do pai do Rafael. Morreu tragicamente anos atrás. Ele nunca falou muito sobre isso. As palavras ecoaram na mente de Clara ao longo do dia. Havia um luto escondido naquela casa, um capítulo jamais aberto. Enquanto caminhava pelo campo, sentia a presença silenciosa de algo maior do que ela. Não era apenas sobre ela e Rafael, era sobre um passado inteiro que os moldara. À tarde, Rafael a encontrou perto do estábulo. "Eu vi que você achou o relicário." Sua voz era grave, contida. "Por que nunca me contou sobre ela?" "Porque dói. Elisa era como uma irmã. Quando ela morreu, parte de mim se fechou para sempre. Mas você sempre teve o dom de abrir portas que eu mantive trancadas." Sentaram-se no banco sob a figueira. Rafael contou mais sobre sua infância, sobre como Elisa foi a única pessoa que acreditou nele quando todos o julgavam pelas escolhas do pai. Clara ouvia com atenção, sentindo que finalmente atravessava as camadas de silêncio que ele construíra. "Eu fugi quando você se fechou", admitiu Clara, "porque achei que o problema era eu. Mas entendo agora que era você tentando sobreviver." "E ainda assim, você voltou", disse ele, tocando de leve sua mão. "Isso é coragem." Quando voltaram à casa, Rafael a convidou para um jantar simples na varanda. O céu claro revelava estrelas cintilantes. Clara se sentia mais leve, como se os pesos do passado estivessem começando a se dissolver. A conversa entre eles fluía como antes, mas agora com mais maturidade. "Ainda temos muitas perguntas sem resposta", comentou Clara, olhando para o campo escuro. "Mas talvez o mais importante não seja respondê-las, e sim ter alguém com quem buscá-las", completou Rafael. Ao final da noite, ele a acompanhou até o quarto. Antes de se despedir, parou diante da porta e olhou em seus olhos. "Não sei o que vai acontecer, Clara, mas sei que se tiver que viver esse futuro, quero que comece aqui, com você." Ela não disse nada,
apenas assentiu com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu que algo novo tinha começado. E pela primeira vez, não era medo que batia no peito. Era esperança. O dia amanheceu claro, com raios de sol atravessando as janelas altas da fazenda Boa Esperança. Clara acordou com o som dos galos e o perfume das flores do jardim. Vestiu um vestido leve e desceu para tomar café com Julieta, que já arrumava a mesa com capricho. O cheiro de bolo de milho enchia o ar, misturado com o aroma forte do café recém-passado. "Hoje vai ser um dia bonito", disse Julieta, servindo a Clara uma xícara quente. "Espero que sim", respondeu Clara. "Sinto que há algo prestes a acontecer." Depois do café, Clara decidiu andar pelos campos. O caminho de pedra a levou até a figueira, onde Rafael já estava, olhando o horizonte. O sol refletia nos cabelos escuros dele e sua expressão estava serena. "Você acorda cedo", disse ela, se aproximando. "A fazenda não espera", respondeu ele com um sorriso contido. "Mas eu te esperei." Sentaram-se lado a lado sobre a sombra da árvore. O silêncio entre eles era confortável, quase íntimo. Rafael passou os dedos por entre os fios da barba curta. "Sabe, Clara, eu pensei em você todos os dias, mesmo quando tentei não pensar. E eu fugi por medo", confessou ela. "Mas a verdade é que nenhum outro lugar me fez sentir em casa como aqui." Rafael olhou para ela com intensidade. "Você acha que ainda há tempo pra gente?" Clara respirou fundo. "Eu acho que o tempo nunca levou o que a gente sentiu. Ele só escondeu embaixo de todas as feridas." O vento soprou forte, balançando as folhas da figueira. Rafael se levantou e estendeu a mão para Clara. "Vem comigo, quero te mostrar uma coisa." Ela o seguiu até um galpão nos fundos da fazenda. Lá dentro havia móveis antigos, telas cobertas e um cavalete. Rafael tirou o pano e revelou uma pintura inacabada. Clara, na varanda da casa, rindo. "Comecei isso no dia em que você foi embora. Nunca consegui terminar", disse ele. Clara se aproximou, tocando a borda da tela. "É linda e triste ao mesmo tempo." "Como nós dois", ele respondeu. Ela se virou para ele. "Mas ainda dá tempo de pintar o resto?" Rafael assentiu. "Se você ficar, posso terminar." À tarde, Clara caminhou até o pomar, pegou uma laranja madura e sentou-se no banco de pedra. A sombra das árvores dançava no chão e o som dos pássaros preenchia o espaço. Sentia-se mais conectada com aquele lugar a cada instante. Lembrava-se da infância, dos beijos roubados entre os pés de mexerica, dos sonhos que desenhou com Rafael. Quando voltou para casa, encontrou um bilhete sobre sua cama. "Hoje à noite, no alpendre, quero te mostrar o céu como nunca antes." Vestiu-se com um vestido azul claro e prendeu o cabelo de forma simples. Quando desceu, Rafael a esperava com uma manta, 2 taças de vinho e um telescópio antigo. "Nunca te mostrei a sua parte da fazenda", disse ele. Sentaram-se juntos e ele apontou as estrelas, contando histórias sobre cada constelação. "Essa aqui se chama Andrômeda. Dizem que ela era uma princesa acorrentada, esperando ser salva. Mas sabe o que eu acho? Que ela se salvou sozinha." Clara sorriu, encostando o ombro na cabeça dele. "Obrigada por ainda me enxergar mesmo depois de tudo. Eu nunca deixei de te ver, Clara. Só esperei que um dia você voltasse a olhar também."
A manhã nasceu cinzenta, e as nuvens espessas cobriam o céu como um manto de presságio. Clara olhava pela janela de seu quarto, sentindo o peso da noite anterior ainda presente no corpo. Rafael havia se aberto como nunca antes, e as palavras dele ecoavam em sua mente com intensidade. Ela sabia que precisava responder à altura, mas como colocar sentimentos tão antigos e profundos em frases simples? Desceu as escadas com passos hesitantes. Julieta estava na cozinha, assando broa. Hoje dia amanheceu com gosto de lembrança, comentou, sem tirar os olhos do forno. Clara sorriu de leve e pegou uma caneca de café. Às vezes lembrar também dói, respondeu Clara. Mas é só lembrando que a gente entende o que ainda sente, retrucou Julieta, sábia como sempre. Após o café, Clara caminhou até a estufa da fazenda. Rafael cuidava das plantas com delicadeza incomum para um homem tão forte. A camisa de linho clara estava dobrada até os cotovelos, revelando braços marcados pelo trabalho. A lavanda floresceu cedo este ano, disse ele, sem se virar. Eu também voltei antes do que esperava, respondeu ela, aproximando-se. O silêncio entre eles era tenso, como se cada palavra não dita pesasse no ar. Rafael largou o regador e olhou nos olhos de Clara. Preciso saber o que você sente. Não agora, mas antes que seja tarde. Não vou suportar mais uma espera silenciosa. Clara respirou fundo e tirou um envelope do bolso. Escrevi isso ontem. Não consegui dizer em voz alta, mas está tudo aqui. Entregou a ele, com as mãos trêmulas. Rafael pegou o envelope e caminhou em direção ao campo, parando sob a figueira. Leu em silêncio, e conforme as linhas avançavam, seus olhos se tornavam brilhantes. Ao terminar, olhou para ela como se estivesse vendo a mulher pela primeira vez. Você acha que a gente pode mesmo reconstruir tudo isso? Perguntou ela. Eu não quero reconstruir o que fomos, disse Rafael, caminhando de volta. Quero construir algo novo, com base no que aprendemos, e quero fazer isso com você. Passaram o restante da manhã juntos, sem mais palavras. Cuidaram dos cavalos, revisaram plantações, dividiram silêncios confortáveis. Era como se a dor tivesse dado lugar à compreensão. Clara se sentia parte daquele mundo outra vez, e não como uma visita, mas como alguém que sempre pertenceu ali. À tarde, Clara entrou na biblioteca e encontrou Julieta folheando um álbum antigo de fotografias. Preciso te mostrar uma coisa, disse a governanta. Nas fotos, Clara viu imagens que nunca havia notado. Rafael sorrindo ao piano, ela mesma no pomar, os três juntos em dias comuns. Vocês sempre foram luz nesta casa, mesmo nos dias escuros. Clara segurou o álbum contra o peito, emocionada. Por que a gente demora tanto para valorizar o que tem? Porque o amor de verdade assusta, mas quando ele resiste ao tempo, à distância e ao medo, aí, minha filha, ele vira raiz. No final do dia, Rafael apareceu à porta do quarto. Li sua carta 5 vezes. E cada vez entendi mais de você. Ele estendeu a mão. Vem ver o que preparei? Clara o seguiu até o campo iluminado por tochas. Uma mesa posta com simplicidade e beleza os esperava. Que isso seja o nosso novo começo. O vento da manhã soprava com mais força do que o habitual, fazendo as janelas da fazenda Boa Esperança rangerem em lamentos antigos. Clara se levantou com a sensação de que algo estava prestes a mudar. Olhou para o lado e viu sobre a cômoda o relicário que Rafael havia deixado ali na noite anterior. Tocou-o com cuidado, como se aquilo pudesse lhe revelar o futuro. Desceu para o café e encontrou Julieta mexendo em papéis antigos. Estava arrumando os documentos do velho armazém, disse ela, e achei algo que talvez te interesse. Entregou-lhe uma carta envelhecida,
com a letra de Rafael. Clara leu em silêncio. Era uma carta escrita muitos anos antes, onde Rafael confessava medos que nunca verbalizou. Medo de perder, de não ser suficiente, de não conseguir proteger o que mais amava. As palavras eram como lâminas afiadas, cortavam e curavam ao mesmo tempo. Depois do café, Clara foi até o campo. Rafael estava junto ao lago, observando os cavalos beberem água. A luz refletia na superfície e criava um espelho do céu. Você sempre vem aqui quando quer fugir, disse ela, aproximando-se. Não estou fugindo. Estou tentando entender o que ainda falta. Seus olhos encontraram os dela. Porque, por mais que você esteja aqui, sinto que uma parte sua ainda está distante. Clara suspirou. Não é fácil apagar tudo que machucou. Às vezes fico esperando você mudar de ideia, ou que isso tudo seja só um sonho bonito prestes a acabar. Rafael estendeu a mão e ela a segurou. Eu não sou mais o homem de antes, e você também não é a mesma. Talvez seja isso que torne possível um novo começo, porque não precisamos ser perfeitos, só precisamos querer tentar de verdade. À tarde, a tensão no ar era quase palpável. Um grupo de trabalhadores trouxe relatórios sobre uma possível praga em parte da plantação. Rafael se reuniu com eles na varanda e Clara ficou observando de longe. Viu nele a firmeza de um líder, mas também a fragilidade de quem carrega muito sozinho. Quando todos se foram, ela se aproximou. Você não precisa carregar tudo sozinho, Rafael. Sempre carreguei, desde cedo. Mas às vezes, eu só queria alguém que estivesse comigo, mesmo quando tudo desaba. Clara o abraçou com força. Então começa agora, porque estou aqui, e não pretendo fugir de novo. À noite a fazenda ficou silenciosa. O vento soprava com insistência e a lua cheia iluminava o caminho de pedras. Rafael apareceu no quarto de Clara, trazendo consigo um livro antigo de poesias. Sentou-se ao pé da cama e leu em voz baixa versos sobre recomeço, sobre coragem, sobre amor depois do amor. Cada vez que leio isso, penso em nós, em como a vida te levou de mim e depois te trouxe de volta, talvez para que a gente entendesse o valor de estar junto. Clara sorriu com os olhos marejados. Talvez, ou talvez seja só o destino, nos dando uma segunda chance. Naquele momento, entre palavras e silêncios, sentiram que mesmo com os ventos de incerteza, estavam ancorados um no outro. O domingo amanheceu sereno, com a névoa cobrindo os campos da fazenda Boa Esperança como um lençol de segredos. Clara observava pela janela do quarto, abraçada a uma manta leve. Era como se o mundo lá fora respirasse devagar, aguardando sua decisão. Tinha passado a madrugada acordada, revivendo cada palavra, cada silêncio, cada gesto de Rafael nos últimos dias. Desceu em silêncio e a casa parecia dormir junto com os últimos suspiros da noite. Julieta não estava na cozinha e isso era raro. Clara preparou seu próprio café e se sentou à mesa. Pela primeira vez em muito tempo estava sozinha ali, e talvez fosse disso que precisava para decidir. A porta dos fundos estava entreaberta. O ar frio da manhã entrou com delicadeza, trazendo o cheiro de terra molhada. Clara saiu descalça, caminhando até o jardim onde cresciam as lavandas. Sentou-se no banco de madeira e fechou os olhos, sentindo o vento acariciar seu rosto. Ela pensava em tudo que viveu com Rafael, nos beijos apaixonados, nas brigas silenciosas, nos sonhos construídos e nos medos que nunca confessaram. Pensava em quem se tornaram com o tempo. Será que era possível se amar de novo com o mesmo frescor, mas com mais maturidade? Ou estavam apenas revivendo um passado que já não cabia mais? Rafael apareceu ao longe montado em seu cavalo. A imagem dele contra o céu cinzento era como uma pintura viva. Clara o observou se aproximar devagar,
até que ele desceu do cavalo e se sentou ao seu lado no banco. Tá tudo bem? Eu tô tentando entender o que o meu coração quer, respondeu ela sincera. E ele já te respondeu? Ainda não, mas tá gritando mais alto a cada dia. Rafael não insistiu. Pegou sua mão e a envolveu entre as dele. Não quero te pressionar. Só quero que, qualquer que seja a sua escolha, seja verdadeira, que venha de você e não das nossas lembranças. Clara assentiu e disse: Sabe, tem um pedaço meu que nunca saiu daqui, que ficou preso nesse banco, nessa varanda, nessa lavanda, mas também tem uma parte que ficou lá fora, onde aprendi a ser forte sozinha. Ele a olhou com ternura. E eu amo as duas partes, a que ficou e a que cresceu longe. Não preciso da antiga Clara. Quero a de agora, com todas as cicatrizes. São elas que fazem você ser quem é. Passaram o dia em silêncio produtivo. Rafael cuidou dos estábulos e Clara se trancou na biblioteca. Escreveu páginas e mais páginas no seu caderno azul. Quando o sol começou a cair, ela sentiu que havia chegado a uma resposta. Dobrou a última folha e a guardou dentro de um envelope. À noite encontrou Rafael na varanda. Ele olhava o céu com um copo de vinho nas mãos. Clara se aproximou e entregou-lhe o envelope. Não é uma despedida, nem uma promessa. É só a minha verdade de hoje. Ele leu em silêncio e em seus olhos nenhuma lágrima. Apenas um brilho intenso, como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Quando terminou, levantou-se e disse: Então vamos viver um dia de cada vez, mas juntos. Clara assentiu, e naquela noite, o céu da fazenda pareceu mais estrelado do que em outras noites. A manhã seguinte chegou com uma luz dourada que invadia os cômodos da fazenda Boa Esperança como uma promessa silenciosa. Clara acordou antes do sol nascer, sentindo o coração mais leve. A carta entregue a Rafael era um passo necessário, não uma resposta definitiva, mas um começo sincero. Vestiu-se devagar, escolhendo uma blusa simples de algodão e uma saia leve. Hoje era dia de cuidar do que importava. Ao descer, encontrou Julieta preparando o café. Dormiu bem? Perguntou a governanta. Pela primeira vez em muito tempo, sim, respondeu Clara, pegando uma xícara. Depois do café, caminhou até a estufa, onde Rafael regava as plantas em silêncio. Ele a viu se aproximar e sorriu, com aquele jeito contido que dizia mais que 1000 palavras. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu ela, encostando-se na parede de vidro. Acho que ainda temos muito a conversar. Rafael assentiu. Mas hoje não vamos falar, vamos viver. Quero te mostrar algo. Ele a levou até a parte mais alta da fazenda, onde o campo encontrava o céu. Lá havia um antigo caramanchão coberto por eras e flores. Rafael puxou uma lona, revelando um piquenique improvisado. Frutas, queijos, pão fresco e uma garrafa de vinho. Clara sorriu surpresa. Sentaram-se sobre a sombra do caramanchão. O som dos pássaros e o vento leve criavam uma trilha sonora perfeita. Rafael estendeu uma taça a Clara. Aos recomeços, brindou ele. Aos que têm coragem de tentar outra vez, completou ela, tocando sua taça na dele. A tarde passou entre risos leves, histórias antigas e silêncios confortáveis. Clara se sentia mais conectada do que nunca. Em um momento, Rafael pegou sua mão. Se eu te pedisse para ficar, hoje, agora, o que você diria? Que eu ainda tô com medo, mas que o medo não é maior do que a vontade de tentar. Ele a olhou com intensidade. Eu não quero mais imaginar essa fazenda sem você. Não quero mais adormecer sem saber se você vai estar aqui no dia seguinte. Quero fazer planos, mesmo que simples. Então, me promete uma coisa.
que se algum dia o medo voltar, a gente não vai fugir. Vai conversar, mesmo quando for difícil. Vai lutar, mesmo que pareça cansativo. Eu prometo, disse ele, apertando sua mão. No fim do dia, voltaram juntos à casa. A varanda estava iluminada com velas que Julieta sabiamente havia acendido. Clara sentou-se nos degraus da entrada, observando o pôr do sol. Rafael se sentou ao lado. Quando eu era menina, imaginava minha vida aqui, mas depois achei que tudo isso era grande demais para mim. Agora vejo que o que me assustava não era o lugar, era o sentimento, confessou ela. E agora? Perguntou Rafael. Agora eu escolho sentir, mesmo que doa às vezes, porque vale a pena. A noite caiu devagar, cobrindo a fazenda com um manto de estrelas. Rafael puxou uma manta e cobriu os dois. Não sei o que o futuro guarda, mas sei que quero construí-lo com você, um passo de cada vez. Então começa agora, sussurrou Clara. E naquele momento, sem promessas grandiosas, mas com verdades profundas, os dois souberam que uma nova história começava ali. Uma história escrita com mais maturidade, mais amor e menos medo. A história de quem aprendeu, depois da dor, que o amor de verdade sempre encontra o caminho de volta. A fazenda Boa Esperança adormeceu sob o céu estrelado, guardando os segredos de uma história que acaba de recomeçar. Clara e Rafael, sentados na varanda, deixaram que o silêncio dissesse o que as palavras já não precisavam repetir. Eles estavam juntos, e isso, por ora, era tudo que importava. Julieta observava da janela, sorrindo discretamente. Sabia que os caminhos do coração são tortuosos, mas quando há coragem e verdade, o destino sempre coopera. A casa parecia respirar em paz pela primeira vez em anos. E assim termina o primeiro episódio desta nova temporada. Mas o amor, esse continua. E o que está por vir, promete emoções ainda mais intensas. Comente aqui se você também acredita em segundas chances no amor. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio emocionante.